você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe. Comigo, Gabriela Bicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje estou aqui solita, eu e o Bruno na TV. Solita aqui, do outro lado tá o Bruno. E vim conversar com vocês sobre um assunto que pediram muito através lá do meu Instagram, que é falar um pouquinho sobre o home office e a maternidade. Que sabemos que existe até uma lei, né, que as mães que engravidam não podem trabalhar fora de casa, né, em virtude da pandemia, e muitas empresas optaram por transformar isso com a pandemia, né, em home office e dar continuidade a esse tipo de trabalho. Tem muitas mães ainda que não retornaram, de fato, ao trabalho fora de casa. Então, elas me pediram dicas e eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas de como a gente conciliar a maternidade, a vida doméstica, a vida do trabalho, tudo no mesmo lugar, em casa. Então, vamos lá. Eu vivenciei isso 7 meses da Catarina. Quando ela nasceu, até os 7 meses eu fiquei em casa, trabalhando em casa com ela, cuidando da casa, cuidando da Catarina e trabalhando home office. Nem tinha pandemia ainda, mas trabalhava em home office. E realmente é um desafio. Por quê? Porque no mesmo ambiente que você dorme, come, você vai trabalhar, você vai cuidar da criança, né, do bebê, e você vai tentar manter a casa organizada, né? Então é um desafio bem grande, porque a gente não consegue controlar muitos horários, né? Quando a gente sai de casa num determinado horário, sabe que hora vai retornar, então é mais fácil a gente se organizar e ter uma rotina. Quando a gente só fica em casa, isso é muito desafiador, porque até a gente tenta manter uma rotina, mas com um bebê é muito difícil a gente conseguir manter os horários certinhos do que a gente planeja. Então a primeira dica é justamente isso, diminuir as expectativas. Porque se você está acostumada a sair de casa, a ter um tempo sozinha para trabalhar, a ter um tempo sozinha para cuidar da sua casa, dos seus afazeres domésticos, em home office você não vai conseguir ter esse tempo sozinha, né? Ou o tempo sozinha vai ser muito curto, vai ser enquanto o bebê está dormindo, né? Depende de quanto tempo o bebê vai dormir. Então, diminuir a expectativa de que você vai conseguir fazer isso, aquilo que você planeja. Acordei hoje. Hoje eu planejo passar uma vassoura na casa, limpar a casa, lavar a louça, a roupa, fazer comida e ainda trabalhar e cuidar do bebê. Né? Bastante coisa. Você que está em casa vivendo isso sabe que é bastante coisa num dia só, né? Então comece a mudar a sua expectativa e a diminuir os seus objetivos diários, para assim diminuir a sua frustração também. Porque a gente fica frustrada, a gente não consegue, a gente vai ficando triste, né? Vai ficando braba porque não conseguiu fazer as coisas. Então comece uma dica, né? Hoje eu vou passar uma vassoura na casa. Inclusive, tem um post no meu Instagram que eu dei dicas ali, se você tem 15 minutos, o que você pode fazer e organizar isso na semana. 15 minutos por dia, o que você consegue fazer? E planejar a semana, em vez de você planejar fazer tantas coisas em um dia só, você planeja durante a semana, nos 5 dias, 6 dias da semana, né? Geralmente os 5 que a gente tá em home office e não tem muita ajuda, fazer o planejamento de tudo. Então, planeja, um dia eu vou varrer, no outro dia eu vou passar um pano na casa, no outro dia eu vou lavar louça, ou não deixa acumular louça, vou lavando quando a bebê dorme. Organize a sua rotina, você vai ter que montar novamente uma rotina para você e para sua casa, quando está em home office. E uma coisa que ajuda muito, aí eu sei que não são todas as mães que conseguem fazer isso, é chamar alguém para ficar cuidando ou brincando da criança, do bebê. Avó, vô, amiga, babá. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de ter uma babá, ou tem uma rede de apoio, né? O que a gente chama de rede de apoio. Então, mas se você tiver a oportunidade de chamar alguém, chame alguém. Ou para fazer o afazer doméstico, né? O que precisa em casa, ou para ficar com a criança e você conseguir fazer e conseguir trabalhar. Então, isso ajuda muito para quem tem esse tipo de ajuda. Eu, nesses 7 meses que eu comentei com vocês, não tinha essa ajuda, né? Tinha pouca, na verdade. Então, eu tinha que me virar como dava. Quando a Catarina dormia,
eu saía correndo e ficava até meio perdida, né? Como eu não planejava, por isso que eu tô te falando, de você organizar e até escrever. Porque a gente sabe que a memória de mãe, depois que nasce o filho, demora um pouco pra ficar boa de novo, né? Então, escreve no celular, escreve no papel, todas as coisas que você pense em fazer ou que você precisa fazer. Porque aí quando sobra aquele tempinho, às vezes a gente nem imagina, a gente tá atordoada tentando fazer a criança dormir, tentando dar conta de tudo. Aí a criança dormiu, você para e, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu já nem sei o que eu tenho para fazer. Tanta coisa que eu quero fazer, quando você consegue parar para fazer alguma coisa, você não sabe o quê. Então, escreva o que você tem para fazer, o que você deseja fazer. E de novo, diminua a expectativa, né? Coloque uma meta semanal e não diária, né? Não fazer tudo no mesmo dia. Então, isso auxilia muito. Diminuir as expectativas, escrever as coisas pra gente lembrar, chamar ajuda se for preciso, né? Se for preciso, não, se você tem essa condição de chamar alguém, você pode chamar. E se não tem, Gabi, não tem, eu sou sozinha, não tem como chamar alguém, não tenho como ter babá, o que eu faço? A gente sabe que a exposição às telas para bebês é indicado após aos 2 anos e ainda com restrição de tempo diário, né? Então a gente tenta dar brinquedos, depende da idade do teu filho, dar brinquedos para ele ficar entretido e você conseguir trabalhar. Chama ele junto. Essa história de você tentar que o seu bebê e o teu filho fique longe de você e você consiga fazer as coisas não funciona. Eles querem estar perto da gente, perto da mãe. Então, puxa ele pro lado, você tá aqui trabalhando, puxa pro lado, bota um brinquedinho, bota a caneta para ele brincar, bota a caneca para brincar, com coisas, novidades, né? Se você tá no computador e tem o teu celular aqui, entrega a caneta, entrega o copinho, aí ele vai ficar se divertindo ali, vai ser novidade para ele e você vai conseguir trabalhar. Então, as melhores dicas são essas. Claro que a gente sabe que você não vai render no trabalho em home office como você está fora de casa, quando você sai de casa. O rendimento do trabalho não é o mesmo quando você não tem ajuda. Se você tem ajuda de alguém, é óbvio, você consegue sentar aqui, você não tem que pensar na criança, você não tem que pensar na casa, você só tem que pensar no trabalho naquele momento. Então, se tem ajuda, muito mais fácil a gente pensar no trabalho. Se não tem, a gente fica pensando no trabalho, no bebê, em várias coisas ao mesmo tempo. Dá para fazer? Dá. Só o rendimento não é o mesmo. Então, a minha dica é essa, a gente respirar, tentar manter a tranquilidade, diminuir as expectativas, anotar tudo que a gente imagina fazer. Isso até peco, que eu deixo de fazer até hoje, e quando me sobra tempo eu fico que nem uma barata tonta. O que eu tenho que fazer? Tanta coisa que a gente planeja fazer e quando pode, não tá anotado, a gente não lembra. Então, anotar celular, num papel, o que você quiser, e não tenha vergonha nem medo, se é possível para você, de pedir ajuda, porque isso é fundamental para nossa saúde mental, para nossa saúde do corpo, né? Para nós convivermos bem em família, a gente precisa estar descansada. E isso tudo ajuda, né? Então, se você pode chamar alguém, chame, não tem vergonha. Chame para te auxiliar a fazer qualquer coisa. Defina, fala para a pessoa, ó, você vai, passa uma vassoura para mim. Não tem problema, com certeza você vai chamar alguém que não é desconhecido para você. Então, faça isso que eu tenho certeza que vai ajudar a sua vida e a vida da sua família, agora que ainda estamos em pandemia e ainda temos muita gente trabalhando em home office. Certo, mulher? Espero que tenha gostado dessas dicas. Foram bem simples, bem sucintas, mas assim, eu vejo que funciona. Já funcionou comigo, né? Hoje eu não estou mais em home office, mas eu vejo que funciona com as mães que eu atendo, que estão ainda nesse formato de trabalho. Se você tem alguma dica a mais para complementar ou algum assunto para sugerir para eu falar aqui no programa, pode mandar mensagem aqui pro WhatsApp da TV ou falar comigo lá no Instagram, tá bom? Beijos, tudo de bom! Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.